Você já teve a sensação de estar sendo observado quando está cercado pela natureza? Como se algo antigo, esquecido pelo tempo, permanecesse espreitando no silêncio das árvores. Às vezes, as florestas não guardam apenas animais ou trilhas esquecidas. Elas escondem histórias que jamais deveriam ser contadas. Neste vídeo, vamos compartilhar 2 relatos reais e perturbadores, vividos por pessoas comuns que apenas procuravam um pouco de paz em meio ao verde e encontraram o inexplicável. Um deles envolve uma figura que parece saída de um pesadelo antigo. O outro, uma aparição tão grotesca e silenciosa, que poderia muito bem ser a lenda do corpo seco, mas de um jeito que você nunca ouviu. Se você gosta de histórias arrepiantes, já deixa o like agora e se inscreve no canal. Ativa o sininho, porque no Diário da Meia-Noite você nunca sabe qual história pode estar te esperando na próxima virada da trilha. Relato 1. A sombra entre as árvores. Faz 3 anos que decidi me isolar por um tempo. Eu tinha passado por um divórcio complicado e resolvi sair da cidade por uns dias. Aluguei uma pequena cabana numa área de mata em Minas Gerais, num lugar onde o sinal de celular mal existia. Era exatamente o que eu precisava: silêncio, natureza e a chance de pensar. Durante o dia fazia trilhas e pescava. À noite, ficava na varanda lendo ou ouvindo o barulho da floresta. Era estranho como aquele isolamento me dava paz, mas na terceira noite, essa paz virou inquietação. Eu estava sentado na varanda com uma xícara de chá quando ouvi um estalo vindo do mato atrás da cabana. Não era um som forte, mas foi o suficiente para me fazer congelar por alguns segundos. Pensei que fosse algum animal, talvez um tatu ou uma capivara, mas o barulho se repetiu e dessa vez veio acompanhado de um som seco, como de respiração. Lenta, pesada, como se algo estivesse lutando para respirar. Me levantei, acendi a lanterna e caminhei até a borda da trilha com cautela, mas não vi nada. O som parou. Voltei para dentro e fechei todas as portas. Na noite seguinte, lá pelas 2 da manhã, acordei com um barulho metálico, como se alguém estivesse arrastando uma corrente pelo chão do lado de fora. Olhei pela janela e juro que por um instante vi algo alto, magro demais, parado entre 2 árvores. Estava estático. A pele parecia escura como ceimada. Quando mirei a lanterna, não havia mais nada, nem pegadas, nem movimento. Só o silêncio esmagador da mata e o som abafado do meu coração disparado. A partir daquela noite tudo piorou. As árvores pareciam mais próximas da cabana. Às vezes eu sentia o cheiro de queimado no ar, embora não houvesse fogo algum. E havia marcas de dedos na janela pela manhã, como se alguém, ou alguma coisa, tivesse ficado observando do lado de fora por horas. Pensei em ir embora, mas algo me impedia. Era como se eu estivesse sendo testado, como se a floresta estivesse esperando algo de mim. No 5º dia, durante uma trilha, percebi que havia me afastado demais. O GPS não funcionava, o sol começava a descer e o caminho já não parecia o mesmo. Foi quando a vi. Aquela mesma figura, alta, torta, encurvada, como um galho seco de árvore. Ela estava parada no meio da trilha me observando. Os olhos eram fundos demais, como buracos negros, e tinha algo nas mãos. Parecia uma sacola, mas estava pingando. Eu corri como nunca, mas não ouvia passos atrás de mim. Só o som daquela respiração pesada, como se ela já estivesse dentro da minha cabeça. Quando finalmente cheguei à cabana, a porta estava escancarada. Lá dentro, tudo estava revirado, mas nada tinha sido levado. Só uma coisa estava diferente. No centro da mesa havia um galho queimado, perfeitamente reto, com uma fita vermelha amarrada na ponta. Eu não fazia ideia do que aquilo significava.
Fui embora naquela mesma noite. Nunca mais voltei. Meses depois vi uma foto antiga de uma entidade folclórica mineira que vivia nos matos. Uma criatura chamada Homem-Folha. Uma mistura de lenda urbana e maldição de floresta. Era exatamente o que eu tinha visto. Desde então, qualquer cheiro de mata me causa enjoo. E eu sonho com aquela respiração. A cada noite. Mais perto. Se aquilo era apenas uma ilusão da minha mente fragilizada, eu aceitaria. Mas o galho queimado que levei comigo desapareceu do meu carro 3 dias depois, sem ninguém ter tocado nele. E a fita vermelha apareceu na maçaneta da minha casa 1 mês depois. Em plena cidade, loucura, depois disso tudo fui a psicólogos e psiquiatras, e hoje em dia tomo remédio controlado, mas nunca vou me esquecer o que eu passei naquele dia. Relato 2. O que resta do corpo. Este segundo relato me foi enviado por um caminhante de trilha experiente que prefere permanecer anônimo. Ele vive no interior do Paraná e, nas horas vagas, explora florestas e matas fechadas para catalogar espécies de fungos. Mas em 2022, numa área isolada próxima à cidade de São Jerônimo da Serra, ele encontrou mais do que musgos. Encontrou o que ele chamou de resto vivo de alguém que nunca devia ter existido. Naquele dia, o clima estava abafado. Ele caminhava por uma região próxima de uma antiga trilha indígena abandonada, quando sentiu um cheiro forte e azedo, parecido com carne podre, mas com algo ainda mais estranho, como se houvesse ferro no ar. Continuou andando, até que viu uma pequena clareira. No meio dela havia um buraco, como um poço raso, com marcas de mãos ao redor, como se alguém tivesse tentado sair dali, mas não conseguido. O cheiro vinha dali. Ele se aproximou, iluminou com a lanterna e então algo se moveu. Lentamente. Era uma mão, mas totalmente deformada. Os dedos pareciam galhos quebrados, sem carne. A pele estava acinzentada, fina como papel molhado. E então uma cabeça surgiu. Sem cabelo, com olhos completamente brancos e uma boca costurada com arame. O ser não disse nada, apenas o encarou. E mesmo sem falar, ele disse que entendeu o pedido. Foi como uma súplica silenciosa. Aquela coisa que mais parecia uma alma ressecada implorava por algo, mas não era ajuda. Era silêncio, era esquecimento. Era como se estar ali, exposto, fosse uma tortura maior do que qualquer dor. O caminhante recuou, mas antes de virar as costas viu algo preso na lateral do corpo. Uma medalhinha, com uma cruz invertida e o nome Erasmo gravado. Assustado, ele voltou ao carro e dirigiu sem parar até a cidade. Lá contou a um morador mais velho o que havia visto. O homem empalideceu e contou sobre uma antiga história local. Um jovem chamado Erasmo, nos anos 40, foi expulso da igreja após ser acusado de bruxaria. Disseram que ele fazia pactos nas florestas. Quando morreu, o corpo não se decompôs. E então, por medo, o enterraram no meio da mata. Reza a lenda que a terra rejeitou seu corpo e que ele secou, mas não morreu. O relato foi ficando mais denso. O velho contou que, de tempos em tempos, moradores ouviam gritos abafados vindos da floresta e que animais desapareciam naquela região. Muitos acreditavam que o corpo seco ainda rastejava por ali, que ele não queria vingança, apenas não podia descansar, e que, se alguém o encontrasse, deveria fingir que não viu. Nos dias seguintes, o caminhante começou a sonhar com olhos brancos e bocas costuradas. Tinha pesadelos onde não conseguia gritar. Só ouvia sons abafados de terra sendo cavada. E uma respiração lenta, como se algo estivesse atrás dele. Foi quando decidiu parar com as trilhas. Mas antes voltou àquele lugar, e o buraco havia sumido.
No chão, apenas um arame enferrujado em espiral. E bem no meio da trilha, uma medalha jogada. Não era mais a mesma, mas estava limpa, brilhante. E nela, o nome era outro, o dele. As florestas escondem mais do que beleza e silêncio. Às vezes, elas são a última morada do que não pertence a esse mundo. E às vezes, o que está ali não quer ser encontrado, apenas lembrado, em fragmentos, em sussurros. Se esses relatos te fizeram pensar 2 vezes antes de entrar numa trilha sozinho, então talvez você tenha entendido o recado. O medo verdadeiro não grita, ele sussurra no escuro. Ele observa das sombras, esperando ser ignorado. Se você chegou até aqui, deixa o like e se inscreve no canal. Tem muita história sombria ainda para te contar nas próximas madrugadas. E claro, comenta aqui embaixo. Você já viu algo estranho numa floresta? Algo que ninguém mais conseguiu explicar? Queremos saber o que o silêncio das árvores te revelou.